Em tempos de mudança, os aprendizes herdarão a terra, enquanto os sabe-tudo estarão perfeitamente equipados para se desenvolverem no mundo que já terá deixado de existir. Em tempos de mudanças rápidas, como é o tempo em que vivemos, saber acompanhar o ritmo dessas mudanças é fundamental para uma organização. Adaptar-se aos novos tempos, compreender os novos paradigmas e saber como utilizá-los é fundamental para uma empresa ter sucesso no novo cenário de negócios que vivemos hoje. Por isso, o tema de nossa aula de hoje é Mudanças e Novos Paradigmas. A frase que tivemos no início de nossa aula fala a respeito de dois tipos básicos de pessoas. Os que acham que sabem tudo, os sabe-tudo, e aqueles que se consideram aprendizes. Na primeira categoria, não se encaixam necessariamente as pessoas que de fato têm um amplo conhecimento de muitos assuntos ou de um determinado assunto. E esse é o grande problema desse tipo de atitude. Essas pessoas, na verdade, julgam ter a capacidade de fazer as melhores avaliações com o conhecimento que já têm. Por isso, elas acham que de fato sabem a respeito de todas as coisas como solucioná-las, no caso de haver problemas. Essas pessoas têm uma grande dificuldade de lidar com a mudança, já que para elas um cenário estável, onde as coisas acontecem da forma como elas já julgam que devam acontecer, é a base para a sua tomada de decisões. Essas pessoas também têm uma forte dificuldade em reconhecer que não sabem, o que é o primeiro passo para que uma pessoa de fato possa aprender e com isso mudar. Precisamos também reconhecer que esse tipo de atitude é bastante comum. Nenhum de nós é completamente aprendiz em suas atitudes, assim como a maioria também não é completamente um sabe-tudo. Nós fomos obrigados, em muitas vezes pela sociedade em que vivemos, a ter atitudes de um sabe-tudo. Isso porque aprender, de fato, não é valorizado na nossa sociedade. As pessoas recebem reconhecimento, promoções, sucesso e status porque sabem, porque conhecem, ou pelo menos porque dizem saber e conhecer. Reconhecer sua própria ignorância, e aí utilizamos a palavra ignorância no sentido literal, de ignorar algo ou não saber a respeito dele, não é bem visto na nossa sociedade. Percebemos então por que é tão difícil para as organizações reconhecer que não sabem determinada coisa. É claro que não estamos falando de um anúncio institucional num jornal ou na televisão declarando publicamente a ignorância corporativa sobre qualquer tema. Estamos falando do reconhecimento interno de que a organização possui pontos que necessitam ser melhorados e que ela precisa aprender não só quais são esses pontos, mas como aprimorar esses pontos também internamente. Os aprendizes estão do outro lado dessa história. No campo individual, são aqueles que não têm medo de reconhecer que não sabem. São aqueles que conseguem desempenhar o papel de quem precisa saber mais para ser melhor. Quando avaliamos esse tipo de comportamento, conseguimos perceber que, embora muitas vezes possa ser embaraçoso para um indivíduo reconhecer que não sabe ou não conhece determinado assunto ou a solução para um determinado problema, esse reconhecimento é a única forma que existe dessa pessoa, de fato, conseguir aprender a respeito daquele assunto. Podemos fazer uma comparação simples para entendermos como age uma pessoa e como age outra. Imagine um sabe-tudo e um aprendiz indo juntos para o trabalho. No meio do caminho, uma grande chuva pega os dois de surpresa e, ao chegar no escritório, a recepcionista fala para eles: "Mas o que aconteceu? Vocês estão todos molhados?" O sabe-tudo responde da seguinte maneira: "Estávamos vindo pela rua quando, de repente, uma chuva nos pegou. Não havia nenhuma marquise para nos proteger, nada. E aí, ficamos assim, molhados." Já o aprendiz responde da seguinte maneira: "Pois é,
quando eu saí de casa, esqueci de trazer o guarda-chuva. As duas respostas são verdadeiras. De fato, houve uma chuva repentina, não havia uma marquise aonde se proteger e também esqueceu-se de trazer o guarda-chuva. A diferença entre essas duas respostas é: a resposta do sabe-tudo não demonstra que ele vai ser capaz de resolver um problema semelhante a esse se ele ocorrer no futuro. Já a resposta do aprendiz demonstra que ele é perfeitamente capaz de compreender o que ele precisa saber para evitar uma situação problemática que venha acontecer novamente. Conseguimos compreender, portanto, a importância de termos uma atitude de aprendizes em relação às mudanças que ocorrem à nossa volta? Precisamos estar cientes de que paradigmas, que são, na verdade, padrões mentais antes de serem padrões de conduta, mudam muito rapidamente. Se as nossas organizações querem ser efetivas e conscientes, elas precisam reconhecer que a sociedade à sua volta muda. E é para essa sociedade que uma empresa trabalha, seja qual for o produto ou o serviço que ela desempenhe como atividade. A questão é que isto pode representar um grande paradoxo organizacional. Como disse Peter Drucker, a instituição tradicional foi projetada para a continuidade. Mas o que então continuidade tem a ver com mudança? Não podemos confundir continuidade com inflexibilidade. Obviamente que toda empresa, toda organização, quando é fundada, quando é instituída, tem por finalidade permanecer, ser uma instituição sólida que vai perdurar por muito tempo. Mas esse fato não deve confundir a mente dos administradores. Dirigir uma instituição que se pretende no futuro não quer dizer que essa instituição deva ser rígida e jamais mudar. Uma organização precisa ter como estratégia ou como foco a sua perpetuidade, nós sabemos disso. Mas isso não quer dizer que no caminho para a perpetuidade, diversas outras soluções possam ser encontradas de acordo com as necessidades que a sociedade e o mercado nos apresenta a cada momento. Uma organização inteligente, portanto, deve construir suas bases sobre a flexibilidade, a adaptabilidade, para que ela possa não só aprender com o mercado, aprender as habilidades que ela necessita, mas também para que ela tenha a agilidade e a velocidade necessária para implementar essas mudanças em tempo, antes que o mercado reaja com mais rapidez do que a empresa possa se adaptar. Por isso podemos dizer que novas realidades exigem novos modelos. Dentro da nova realidade social e empresarial em que vivemos, precisamos ter a sensibilidade de perceber quais são os novos paradigmas que orientam os indivíduos, que formam os grupos que determinam quem são de fato os nossos clientes, o alvo de nossas estratégias e de nosso negócio. Mas mesmo se conseguirmos perceber quais são esses novos paradigmas da administração ou da sociedade, será que conseguiremos aplicar esses novos paradigmas na forma de agir e de pensar de nossas organizações? Quanto a isso, nós podemos ter duas certezas. Nossa tarefa será grande, mas não tão grande quanto a nossa determinação. Nosso risco será grande, mas não tão grande quanto a nossa vontade e nossa confiança em acertar. Implementar novos paradigmas, implementar uma nova forma de pensar em nossas organizações, antes mesmo de implementar uma nova forma de agir. Sem dúvida nenhuma, isso consiste em um grande desafio, mas que não poderá ser maior do que a nossa determinação de fazer com que nossa empresa pense e haja conforme o novo pensar da sociedade. É claro que estabelecer um novo pensar, implementar uma nova forma de agir em uma organização é de fato um grande risco. Isso se dá principalmente em organizações bem-sucedidas. A sabedoria popular diria que em time que está ganhando, não se mexe. Mas nós conseguimos perceber, através da observação e de nossa experiência, que o momento para implementar um novo pensar e um novo fazer é quando a empresa está forte, é quando o time está ganhando. Se deixarmos para mudar os paradigmas apenas quando a empresa já estiver sofrendo as consequências da sua inflexibilidade inicial, poderemos correr o risco de prejudicar grandemente nossas organizações.
Para que essa mudança seja de fato efetiva, precisamos mudar também o comportamento de nossas organizações antes das mudanças. Precisamos ser construtores do futuro e não consertadores do passado. Isso significa que no novo pensar, no novo paradigma das organizações, nós precisamos dar mais valor aos prognósticos do que aos diagnósticos. É verdade que os diagnósticos organizacionais são muito úteis. Eles conseguem dizer para nós exatamente onde estamos, por que estamos aqui, o que fizemos para chegar até aqui, quais foram os nossos erros e os nossos acertos. Mas notem que um bom diagnóstico, por melhor que ele seja, não consegue dizer para onde vamos. Ele simplesmente diz para nós aonde estamos e por que chegamos até aqui. Evidentemente que um diagnóstico organizacional tem muita valia e deve ser praticado regularmente dentro de uma organização saudável que pretende moldar-se para a mudança. Apenas o que frisamos é que o diagnóstico não deve ser mais o foco da organização. Precisamos focar no futuro, portanto, precisamos focar em prognósticos. Vamos tentar raciocinar de uma maneira diferente. Vamos dizer que o diagnóstico, de fato, é um retrato de um futuro. Qual futuro? O futuro do passado. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o presente é o futuro do que já passou, ou o seu resultado. Assim, nós podemos dizer que o diagnóstico, na verdade, é um retrato de como foi o nosso futuro, se podemos dizer assim. Porque o diagnóstico nos indica o resultado do nosso planejamento anterior, passado, que é o nosso presente. Por outro lado, podemos afirmar também que o presente é o passado do futuro, ou seja, a sua causa. Com isso, nós podemos perceber a importância dos prognósticos. Ou seja, o nosso futuro depende do que vamos fazer hoje, do nosso treinamento hoje, do nosso aprendizado hoje. Nossas ações e nosso aprendizado refletem não só no que fazemos hoje, que resulta em nosso futuro, mas também no nosso próprio comportamento nesse futuro que vem por aí. Isso é tão verdadeiro quanto é o fato de que o que somos hoje reflete diretamente das escolhas que fizemos no passado. Uma organização é composta de indivíduos. Assim, os indivíduos que foram melhor preparados no passado, que foram melhor treinados, hoje são pessoas mais capacitadas para realizar as tarefas e atingir os objetivos aos quais a organização se propõe. Por isso, precisamos compreender a importância de focarmos no futuro. Precisamos entender que a nossa atitude hoje, nossa preparação e nosso treinamento é o que vai fazer com que o nosso desempenho e o nosso resultado no futuro seja o que esperamos ou não. Conseguimos compreender facilmente como isso ocorre, como uma mudança de paradigma precisa ser assimilada por nós para que nós possamos obter melhores resultados. Se somos assim na nossa vida pessoal, isso vai se refletir em nossas organizações. Observem a cena a seguir. O mundo mudou muito, minha querida. Quem diria que uma avó conversaria abertamente sobre namoro com a própria neta? Verdade. Sua avó não conversava assim com a senhora. Nem a minha mãe conversava assim. Antigamente, as conversas com as filhas eram muito sérias. Eu me lembro quando minha mãe me chamou para conversarmos sobre casamento. Bernadette, minha filha, está na hora de você se casar. Logo vamos escolher o seu noivo, certo? Sim, senhora. Um bom noivo não vai querer se casar com uma moça com mais de 20 anos. E família não existe sem casamento. Essas são as regras. Sim, senhora. Eu só espero que seja um bom noivo. O importante é que seja um rapaz de boa família e que tenha um bom emprego. O seu pai não admite homem sem sobrenome. Puxa, avó, que bom saber que você não pensa mais assim. Ah, os tempos mudaram. Hoje em dia não são mais aquelas regras que importam. É, hoje vale mais o valor intrínseco da pessoa, se é um bom sujeito, se seus valores são condizentes com os meus. Isso mesmo. Hoje em dia eu me sinto mal só de lembrar daquelas regras. E não gosto de ver pessoas que ainda hoje agem assim. Ah, avó, hoje em dia ninguém mais casa por obrigação. Mas não é só no casamento que esse pensamento antigo acontece. Hoje em dia,
A falta de ousadia e de coragem está em todo lugar, muito mais do que você imagina. Sabe, vó, a senhora me fez lembrar do trabalho. Lá, as maiores dificuldades que sentimos é o de afastar o comodismo, o medo de errar, a preguiça. Lembre-se que estamos em um tempo em constante mudança. E precisamos pensar à frente. Precisamos transmitir valores. Precisamos priorizar valores à frente das regras. Esse é meu desafio, vó. Ainda bem que eu tenho um bom exemplo como a senhora. Não podemos esperar que as organizações fiquem imunes às influências que os indivíduos sofrem dentro da sociedade. Se os indivíduos são influenciados pelos novos paradigmas criados pela própria sociedade, é somente óbvio que as organizações sofram esses efeitos também. O problema é que muitas vezes a cultura organizacional é mais forte que a influência externa. Isso faz com que a empresa se torne resistente à mudança, não aceite os novos paradigmas e bloqueie o seu desenvolvimento natural. Um segundo problema de agir dessa maneira é que uma empresa que mantém uma cultura organizacional tão forte que se fecha à influência dos novos paradigmas impede que os indivíduos de sua organização, que com certeza são influenciados por esses novos paradigmas, exerçam sua cidadania dentro da organização. Por isso, é fundamental que as empresas, hoje, passem a agir segundo um novo pensar, um novo fazer. Esse novo pensar e esse novo fazer envolve a adoção de novos paradigmas. Evidentemente que não vamos poder aqui abranger todos os novos paradigmas da administração, da gestão de pessoas e da gestão de negócios. Mas vamos tentar destacar alguns pontos importantes, interessantes, e explicar rapidamente cada um deles, para que possamos ter uma noção geral do que envolve esse novo pensar administrativo e, consequentemente, o novo fazer. Um dos novos paradigmas é o estabelecimento de compromissos, em contraposição aos controles do antigo paradigma. Isso significa que na administração moderna, comprometer os indivíduos da organização com os resultados é mais importante e mais efetivo do que simplesmente criar métodos de controle para fiscalizar o desempenho dessas pessoas. Um outro paradigma é a construção de lideranças, quando no paradigma anterior preocupava-se com o estilo da liderança. Anteriormente, as organizações se preocupavam em moldar os líderes de acordo com o seu estilo pessoal de liderança, o estilo da organização. Hoje, percebe-se que é necessário construir líderes informais, naturais e mesmo formais, mas que exerçam sua liderança de acordo com as suas próprias características. O novo paradigma também dá valor ao desenvolvimento continuado e aos valores individuais, ao contrário do antigo paradigma, que valorizava uma alta formação acadêmica. O novo paradigma dá valor ao profissional e à pessoa que se desenvolve continuamente em sua carreira e também que tem os valores alinhados com os valores organizacionais, ao invés de simplesmente valorizar uma formação acadêmica que lhe dá capacidade técnica para desenvolver seu trabalho. O novo paradigma também dá valor ao desenvolvimento das equipes e não ao treinamento individual somente, como no caso do antigo paradigma. Conseguimos perceber hoje que o desenvolvimento das equipes deve ser o foco maior do treinamento e desenvolvimento, ao invés do que do indivíduo em si, que deve ser motivado a desenvolver-se pessoalmente de acordo com as suas características. A empresa precisa se preocupar de que suas equipes trabalhem em conjunto, gerando sinergia e o resultado mais do que esperado. O novo paradigma também traz para nós um novo termo, a adiocracia, ao invés da burocracia, na qual se apoiava o antigo paradigma. A burocracia, que todos nós conhecemos bem, é um sistema baseado na desconfiança, já que necessita de papéis, controles, documentos para comprovar a efetividade, a eficácia, a eficiência dos colaboradores. Já a adiocracia é um sistema baseado na confiança nas competências de nossos colaboradores e de nossas equipes, que vão gerar os resultados esperados pela organização. Esses resultados podem ser criados, estabelecidos e realizados pela própria equipe ou pessoa no sistema da adiocracia. O novo paradigma nos fala também sobre pluralismo e inovação, contra conformismo e ajustamento do paradigma anterior. Essa diversidade faz com que a empresa esteja mais apta a reagir à sociedade que também é diversificada.
Incentivando a inovação, a empresa faz com que os seus colaboradores se tornem mais criativos na busca de soluções que servem para os fins organizacionais. O novo paradigma também diz que a comunicação organizacional deve ser radial e não vertical, como era no velho paradigma. Uma comunicação radial pressupõe que todos os níveis da organização comunicam-se entre si, independente do nível hierárquico ou da área de atuação. A comunicação não é mais feita somente de cima para baixo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O novo paradigma valoriza também as competências técnicas, como o antigo paradigma, mas ele valoriza um equilíbrio entre as competências técnicas e humanas. Nós sabemos que as organizações são compostas de indivíduos, portanto, não podemos desconsiderar as competências humanas, como relacionamento, comunicação e outras, que fazem com que esses indivíduos componham as equipes mais produtivas dentro das nossas organizações. O novo paradigma fala-nos também a respeito de liderança e não a respeito de autoridade, como o velho paradigma. A liderança, ela pode ser informal, ela pode surgir numa equipe dentro de pessoas de mesmo nível hierárquico. A autoridade vem através da liderança formal, do cargo, do poder instituído pela empresa àquela pessoa. A organização moderna deve incentivar os líderes informais, aqueles que têm a capacidade de formar as opiniões das equipes e assim fazer com que os objetivos e as estratégias das organizações sejam permeáveis em todos os níveis da companhia. Quanto à liderança, o novo paradigma também nos fala sobre líderes participativos e seguidores engajados, ao contrário do velho paradigma, que fala sobre líderes agressivos e seguidores passivos. É fácil compreendermos a necessidade de aplicarmos esse paradigma em nossas organizações. Sem pessoas de fato engajadas com os objetivos da empresa, mais do que isso, sem pessoas comprometidas com esse resultado, jamais uma organização fará face às mudanças rápidas que o novo cenário mundial apresenta. Por último, vamos ressaltar um novo paradigma muito importante, que fala que nós devemos aprender a aprender, ao invés de somente tentar aprender. Embora essa diferença possa parecer sutil, isso significa que nós devemos desenvolver a habilidade de aprender antes de fato, querermos aprender alguma coisa. As organizações precisam estar atentas para se os indivíduos que a compõem têm essa habilidade, a habilidade de aprender, para que eles possam então assimilar esses novos paradigmas e aí sim aplicá-los de forma correta numa organização. Não podemos aguardar que o mundo mude. Não podemos aguardar que os tempos se modifiquem e nós nos modifiquemos juntos, por uma revolução que chegue e nos leve em sua marcha. Nós somos o futuro. Nós somos a revolução. Desenvolver a habilidade de aprender é um paradigma crucial na organização moderna. Vamos agora à nossa dica de estudo. Inovação e Espírito Empreendedor, de Peter Drucker, editado pela Thomson Learning. Nesse livro, o autor nos fala a respeito do espírito empreendedor dentro das organizações, como as organizações podem incentivar o empreendedorismo e como nós podemos desenvolver particularmente essa grande qualidade. Na aula de hoje abordamos mudanças e os novos paradigmas. Hoje vimos a importância de nos adaptarmos aos novos tempos, de assimilarmos novos paradigmas, de sabermos qual é o novo pensar e o novo fazer para que possamos aplicá-lo dentro de nossas organizações. Vimos também alguns desses paradigmas e como podemos fazer para aplicá-los no dia a dia de nossas empresas. Prezado tutor, na aula de hoje é importante que os alunos percebam que a mudança de paradigmas afeta a cada um deles individualmente e que, por consequência, vai afetar as organizações para as quais eles trabalham. Isso ocorre em toda a sociedade. Um bom trabalho.